Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Bom estar com você aqui. Hoje, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, 503 anos em que o monge Martinho Lutero, que era doutor em teologia, ele fixou as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, né? E dando início aí a um dos maiores movimentos da história ocidental, da história da igreja, que recebeu o nome de Reforma Protestante. E todos nós sabemos que dentro dessas 95 teses, dentro das 95 teses em que Martinho Lutero fixa lá na catedral, nas portas da catedral de Wittenberg, talvez a que mais tenha se destacado, em que mais tenha ficado famosa, foi o fato dele ter sido contra, né, uma prática conhecida como venda de indulgência, né? O que seria, qual o significado disso, pastor? Indulgência, né? A maioria sabe, mas muitos não sabem. A palavra indulgência, ela vem do latim, né? E a palavra latina é esta mesma, indulgência, né? Que significa perdão, remissão. É interessante, literalmente significa para ser gentil, ou seja, a venda de indulgência era uma prática da Igreja Católica Romana, na venda de perdão ou da remissão dos pecados. Olha só, uma maneira que a Igreja Católica conseguiu para arrecadar dinheiro, né, contra os historiadores, numa época que João Tetzel percorria, que era outro padre, né, outro clérigo romano, que percorria as ruas, né, as cidades alemãs, anunciando a venda do perdão, a remissão do perdão, na tentativa de arrecadar dinheiro para a construção, na época, da Basílica lá de São Pedro, lá no Vaticano, né, tão famosa Basílica. Então era um período que estava em construção. E Lutero se levanta contra isto. Ele não concordava com essa ideia, irmãos, de que a igreja pudesse vender o perdão dos pecados de forma à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Isso é uma blasfêmia, isto é incompatível. E surge ali esse movimento chamado Reforma Protestante. E hoje, como é que nós nos comportamos? Nós somos filhos da Reforma, ok? Embora alguns irmãos calvinistas se declarem os únicos reformados, né, eles tomam muito este título para si, mas todo aquele que seja calvinista, arminiano, né, não tem nenhum vínculo, não está submisso à Igreja de Roma, obviamente é filho da Reforma de certo modo, né? Ainda que alguns grupos que se declarem filhos da Reforma não sigam ali as doutrinas exaradas ali por Lutero, os primeiros reformadores, enfim. Mas quem é que deve, irmãos, se reformar, né? A reforma hoje, como é que se dá isso? Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que a igreja ela deve sim se reformar à luz da Bíblia, né? Não é a Bíblia que precisa ser atualizada, como os falsos mestres têm pregado, né? Não é a Bíblia que precisa ser reformada. Somos nós que temos que ser reformados, somos nós que temos que ser moldados pela palavra de Deus. E não poderia deixar de ler um texto muito conhecido do povo de Deus, que está em Romanos 12:2, que vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra aqui, transformai-vos, olha só o que Paulo está dizendo. Não se conformem, não se amoldem a este século, a este sistema, a este mundo. Vocês, crentes, precisam ser transformados. Essa palavra transformados vem de uma palavra grega, metamorfo, daí vem a palavra portuguesa metamorfose, que significa mudança, que significa alteração da forma, né? Que interessante, Paulo está nos dizendo que nós precisamos mudar, ou seja, precisamos alterar a forma, né, da nossa mente pela renovação. A mudança vem, olha o que está falando, mudança da mente, do comportamento do cristão, ele vem
sobre dois aspectos. Primeiro, eu não me conformo, não vou me amoldar, não vou deixar ser moldado pelo sistema mundano, ok? Pelo sistema corrupto pecaminoso. E segundo, eu preciso ser mudado, transformado por uma constante reforma, ou por uma constante transformação. Olha que interessante, da mente. O que é a mente? A mente é, a grosso modo, a faculdade do pensamento. Os meus pensamentos precisam ser renovados segundo a transformação que ocorre na minha vida por conta da palavra de Deus sendo influência direta da minha vida, sendo aquela palavra, a palavra do Senhor que governa as nossas vidas. Que interessante. Então a igreja ela se reforma, o crente ele se reforma, ele se é transformado, se renova à luz das escrituras, não se moldando a este século, né? Foi dito aí esses dias aí, o falso mestre, falso profeta disse que nós não seguimos a Bíblia. Olha que absurdo. Nós seguimos a Jesus Cristo. Ora, que absurdo, irmãos. Como eu posso dizer que eu sigo a Jesus e nego a Bíblia, se a Bíblia é a única fonte que me informa os ensinos desse Jesus? Então veja bem, quando as pessoas estão cegas, quando as pessoas começam a cair neste erro de se conformar com este mundo, ela vai abrir precedente. Quando a pessoa começa a se conformar, a ser moldada por este século, por este mundo, por esse sistema, ela entende que não é o crente que precisa ser reformado à luz da Bíblia, mas a Bíblia precisa ser reformada ou atualizada, usando as palavras dele, para que essa Bíblia, essa palavra se amolde ao meu padrão, ao meu sistema de crenças. É incrível quando nós começamos a distorcer a palavra de Deus, quando nós permitimos que Satanás nos engane dessa forma. Então note bem, olha como essa questão é atual. Há 503 anos atrás, Lutero combateu a venda de perdão. O que era a venda de perdão? Eu pagava o meu perdão. Os católicos naquele tempo davam dinheiro aos clérigos romanos para terem a garantia de que a sua alma iria para o céu. Que absurdo! Ou seja, havia uma promessa de salvação com dinheiro, pagando-se dinheiro. Hoje, o discurso modernista desses falsos mestres é que a Bíblia precisa se adaptar aos pecadores, que a igreja agora não é mais um lugar onde se deve pregar a mensagem do Evangelho, mas sim um lugar onde as pessoas têm que se sentir bem. Eu quero dizer para você que a igreja não foi chamada, nós não fomos chamados para pregarmos o bem-estar, como se fôssemos psicólogos ou terapeutas. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho do Reino, para confrontar pecados, para dizer que existe um inferno, caso a pessoa não se arrependa desses pecados. Enfim, nós não podemos permitir nos conformar com este mundo. Sim, uma igreja reformada é uma igreja que não se amolda a este mundo. Não é uma igreja que se adapta a esse sistema, mas é uma igreja que muda pela renovação constante da mente. Tudo está aqui, na mente, a partir da mente, aquilo que eu penso acerca de Deus, acerca do homem, acerca da Bíblia, vai determinar meu comportamento. Se eu creio que esta palavra aqui está ultrapassada, não é a palavra de Deus, certamente meu comportamento vai refletir isso. Eu vou ser tolerante, eu vou vender o perdão dos pecados das pessoas, né? Eu vou vender a minha alma ao diabo, porque a palavra que eu estarei pregando não é a palavra de Deus, mas é a própria palavra do diabo. Então, nesse dia de hoje, querido, que você possa refletir sobre essa palavra. Nós somos reformados, sim, à luz das Escrituras Sagradas. Nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Sim, que a nossa mente seja renovada, que a nossa mente seja, como diz no original, mudada, alterada a sua forma, mas segundo a forma, segundo o padrão de Deus. Amém? Reflita sobre isso em nome de Jesus. Feliz
dia da Reforma Protestante. Deus te abençoe.